Bom, é um prazer estar aqui no Fórum da Liberdade. O Instituto de Estudos Empresariais começou isso há 20 anos atrás. Vocês têm essa tradição de luta e enfrentaram aí os problemas no Sul esses últimos 10, 15, 20 anos e conseguiram abrir uma janela de luz nesses debates a respeito de liberdade econômica. Tem grandes empresários. O Gerdau é um campeão da liberdade há anos, defende isso, antes até da empresa ser tão grande e forte como é hoje, ele já era um liberal, e é um exemplo de comportamento, como empreendedor, como líder de comunidade, e para mim é sempre um motivo de satisfação estar aqui, porque eu me sinto em casa realmente do ponto de vista intelectual. A tese que eu vou apresentar para vocês aqui hoje é uma tese. Eu estou bastante confiante a respeito da plausibilidade da hipótese que eu vou apresentar. E nós somos prisioneiros cognitivos, para usar a linguagem do professor Douglas North, que é o prêmio Nobel, que nós tivemos o prazer também de assistir aqui ontem. Nós somos prisioneiros cognitivos, nós estamos prisioneiros do nosso próprio espaço mental, dessa própria construção que criamos no Brasil, e cuja tradução principal, eu, como eleitor, não tenho um candidato em quem votar 2, 3, 4 eleições, porque eu posso escolher entre o social reformista Ciro Gomes, entre o social populista Antony Garotinho, entre o social sindicalista Lula, o social democrata programático Serra ou Fernando Henrique, e assim por diante. Então, o Brasil é prisioneiro da armadilha cognitiva social-democrata. Baixo crescimento, desempenho econômico medíocre, e eu vou traçar aqui uma história curta de como nós produzimos essa prisão, de por que o Brasil, que foi um país que no século passado, nos primeiros 70, 75 anos, foi a economia que mais cresceu no mundo, 7,3%, 7,4%, por 70 e poucos anos ininterruptos, à frente, inclusive, do Japão, porque o Brasil foi atingido em pleno ar, fulminado, quebraram a dinâmica de crescimento do país, e nós estamos prisioneiros dessa armadilha de baixo crescimento. Essa história é relativamente curta e relativamente simples. Ela começa no crepúsculo do governo militar, onde você tem uma centralização, governo federal, os braços armados da intervenção estatal são as empresas estatais, Telebrás, Eletrobras, Portobras, Siderbras, Nuclebras, etc. Programa da Ferrovia do Aço, 15 bilhões de dólares, programa nuclear, 15 bilhões de dólares, Transamazônica, 9 bilhões de dólares, gastos excessivos públicos, e vamos para o ocaso do regime militar em meio a acusações de autoritarismo e corrupção. Vocês se lembram que os militares que entraram com a ideia de tradições, pátria, a defesa da moral e da ética e da própria liberdade, porque devolveriam rapidamente aos civis o regime democrático, no final saem do Palácio do Planalto pela porta dos fundos, literalmente. O general Figueiredo não transmite a faixa presidencial e sai pela porta dos fundos do Palácio. Por quê? A direita sai desmoralizada e a esquerda é atraente, porque a esquerda, e de novo eu faço referência ao que o professor Douglas North disse ontem, a eficiência do mercado político. Como é que o mercado político pode ser eficiente se as alternativas são: você é de direita, portanto autoritarista e corrupto, ou você é a favor da democracia e da justiça social, e você é de esquerda? Bom, toda a população brasileira passou a ser de esquerda, porque há uma falsificação cognitiva a respeito das alternativas possíveis. E os liberais democratas, que existem desde Atenas, com os mercados e a democracia, que só foi expandindo os círculos de inclusão. O capitalismo é uma história de inclusões, não é uma história de exclusões. Aliás, os últimos que estão sendo incluídos são os 3 bilhões de indivíduos da China, da Índia, da Rússia, do leste europeu, que haviam provado a outra receita. E onde está essa tradição de 2000 anos? De democracias e mercados, primeiro entre os gregos. Esparta, militarista e autárquica, ganha a Guerra do Peloponeso e começa o declínio da civilização grega. Não é acidente. O socialismo é um episódio relativamente curto da história humana, sangrento bastante pelas
reações que produziu, não é? 2 guerras mundiais, 120 milhões de pessoas atingidas, mortas, ou em combate, ou por torturas e repressões internas. A sociedade aberta quase faleceu no século passado, foi asfixiada pelos 2 extremos, pelo socialismo e pelo comunismo de um lado, nas sociedades fechadas, e pela reação nacional socialista, que era o nazismo, de um lado, também extremo. E onde estão os liberais democratas, que eram a favor de democracia e economias de mercado, os amigos da liberdade, sempre ameaçados pelos 2 extremos. E não são conservadores. Conservador é quem quer conservar. Os liberais nunca quiseram conservar. Assistimos ontem também a conversa sobre a grande sociedade de livre acesso, né? Que é o que a democracia e os mercados têm feito. E o socialismo, então, é absorvido pela grande sociedade aberta simplesmente como uma síntese de solidariedade. É a única coisa que restou do socialismo aproveitável, né? Ele entra no lugar da religião, que ele sempre detestou, ele entra no lugar da solidariedade, do instinto de solidariedade, que realmente, numa organização global, há inseguranças no coração do homem, o indivíduo se sente desprotegido e precisa da tal rede de proteção social. E fica, então, aquela falsa promessa de que com o socialismo você pode entregar aquilo. Ora, as populações que se entregaram a essa busca implodiram e estão hoje tentando reingressar no capitalismo globalizado, sem encargos sociais, sem encargos trabalhistas, sem proteções e pedindo pela inclusão do lado de cá. O Brasil, sociedade politicamente fechada, início dos anos 80, tateando no escuro, procurando uma direção. Se você é um democrata, está a favor do restabelecimento do regime democrático e é a favor da justiça social, junte-se a nós. E começa uma competição infernal de um mercado político ineficiente, porque ele é prisioneiro de uma mentalidade equivocada, obsoleta e passada. E aí nós temos um fascinante desfilar de tragédias, nas 3 dimensões do nosso grande equívoco, que é essa armadilha social-democrata. Quais são as 3 dimensões? A primeira dimensão são as disfunções financeiras. Então, vamos examinar orçamentos, a história dos orçamentos aí nesses últimos 20 anos, as 2 décadas de democracia. A primeira grande onda intervencionista vem com os militares, que levam os gastos públicos para 22%, 23%, 24% do PIB. E, como vimos, investindo em capital físico, instalações industriais, máquinas e equipamentos. O capital humano jogado para o lado. Educação, saúde, habitação, segurança, justiça, esse troço para o lado. E o que a gente tem realmente são grandes empresas estatais e grandes projetos federais. Na hora que você abre politicamente, a pressão social é colossal pelo resgate da dívida social, né? As desigualdades de oportunidades. De um lado, políticos inebriados, em busca do poder finalmente atingido com a abertura política. De outro lado, jovens economistas inexperientes, incultos e em busca da fama e do sucesso fácil. Oferecem soluções rápidas, sem reforma do Estado, sem explicitar esse conflito de reforma do Estado que seria necessário e que nós não fizemos até hoje. Vende-se uma receita fácil. É só congelar preços, usar uma âncora cambial, fazer uma tablita de conversão, está feito o plano cruzado. É uma falsificação da realidade. É como viabilizar a classe política gastar mais, oferecendo uma solução inorgânica, disfuncional, falsa. Aquilo dura 1, 2, 3 anos de glória, implode, explode, o Brasil vai para uma moratória externa, caça bois no pasto, persegue empresários e começa a nossa tragédia financeira. Saímos daquilo ali, vamos para outra disfunção. Aprendemos que não podemos usar política monetária irresponsavelmente, nem dar o calote externo. Então agora vamos usar a política monetária. Aí começa o plano real, bem concebido, interessante, porém também centrado num instrumento. Os primeiros 4 anos de plano real, o valente Gustavo Franco defendendo lá a fronteira, sozinho, cercado de índios por todos os lados, até o ataque final, onde ele é derrubado também, porque não há reforço. Houve déficit fiscal durante os primeiros 2, 3, 4 anos de plano real. Quer dizer, então, você fazer
política de estabilização sem reforma do Estado, sem transformações, só na base da política monetária, é como diz hoje o Afonso Bevilacqua, diretor do Banco Central, é fazer cirurgia de córnea com picareta. Que, aliás, ele está fazendo muito bem. Cirurgia de córnea com picareta. Quer dizer, realmente a meta inflacionária vai ser atingida, agora é um custo elevado, porque ninguém mais trabalha. E a fórmula dos políticos é sempre essa. Bota meia dúzia de jovens valentes lá, eles vão defender e vão fazer o que está combinado, enquanto a gente do resto não faz nada. Essa tem sido a forma de defesa da classe política brasileira. É um espremedor de suco de jovens talentos. Os economistas são exprimidos, um a um, viram suco, são usados, enquanto se perpetuam os mesmos políticos lá em cima. E eles vão oscilando. E aí a gente passa tendo analisado essas disfunções são claras. Se você gasta muito, primeiro você causa uma hiperinflação. Aí você aprende, não posso emitir moeda. Agora eu vou emitir muita dívida. Aí você causa 1 trilhão de dívida, quase 500 bilhões de dólares. Uns 3 ou 4 planos Marshall. Dava para reconstruir a Europa 3 ou 4 vezes. Isso foi o que nós gastamos para estabilizar a economia brasileira. E não está garantido, porque a qualquer momento, se o Banco Central sai, está tudo solto outra vez. É lamentável. Então, são disfunções financeiras que, na verdade, são epifenômenos do mesmo mal. São sintomas epidérmicos do mesmo mal. O mal é um só. Gastos públicos de 20% para 40% do PIB. Bom, isso tem também a dimensão política. Qual é a dimensão política? É a desmoralização de todo o espectro político brasileiro. Primeiro estão desmoralizados os partidos de direita fisiológicos que apoiaram o regime militar, autoritário e corrupto. Então vamos agora para o PMDB, que o PMDB é o grande campeão da liberdade, doutor Ulisses, doutor Tancredo, a campanha pelas diretas, etc. Entra lá o PMDB. O que é o PMDB 3 ou 4 anos depois de populismo e demagogia? Com plano cruzado, com coisas desse tipo. Em que se transforma o PMDB? Em algo aparentemente muito feio, porque saem de lá os dissidentes e criam o PSDB em nome da ética. Então, em vez de doutor Ulisses e do Tancredo, aparentemente estariam lá o Newton Cardoso, o Orestes Quercia, etc., e aquilo teria virado um partido de esquerda populista e fisiológico. Então, vamos criar um doutrinário e programático, é o PSDB. Bom, 2 mandatos após, o mesmo crescimento econômico medíocre, de 2,3%, que, aliás, é a média do crescimento econômico dos últimos 25 anos. Está todo mundo aborrecido, porque o ano passado cresceu 2,5%, eu não entendo o aborrecimento. Há 25 anos que cresce 2,5%. Por que tanta dor? Né? Já era para ter se habituado. É comovente a regularidade desse desempenho medíocre. Deve haver algo sistemicamente errado. Não é? Bom, o PSDB é acusado e perde a eleição em nome da ética, em nome da falta de transparência, por causa das privatizações no limite da irresponsabilidade, não é? Por causa da compra de votos para a reeleição, perdem a eleição e entra a esquerda transparente e ética. E aí nós estamos assistindo todo dia na televisão. É um negócio, é um espetáculo de ética e de transparência absolutamente exemplar. Um exemplo para as novas gerações, para as futuras gerações, está sendo acompanhado no mundo inteiro como o símbolo da nossa transparência e ética, principalmente da esquerda do PT. Ou seja, a desmoralização atingiu todo o espectro. Será que há algo sistêmico? Se uma infecção chamada corrupção atinge todo o espectro político, será que é algo genético? Hipótese 1. Seríamos os brasileiros geneticamente corruptos? Hipótese 2. Será que é sistêmico? Que o sistema político foi também transformado numa feroz disputa por recursos? Se 40% do PIB são repartidos pela grande agência central, o governo comanda hoje 40% do PIB, será que isso não deforma, isso não corrompe a estrutura política? Vale tudo, qualquer acordo, desde que se coloque a mão em 40% do PIB? E que tipo de exemplos isso transmite para a sociedade? Opção 1, se você é jovem, estude bastante, 3, 4 anos no curso superior, depois faça uma pós-graduação, depois trabalhe mais 5, 10 anos, quem sabe um dia você será alguém nesse mercado globalizado com 50 milhões de desempregados. Opção 2, passe um verde e amarelo na cara, jogue meia dúzia de pedras
em nome do impeachment, seja eleito prefeito de Nova Iguaçu, o Lindbergh, lá no Rio de Janeiro. Não termine sequer seu curso de Direito e será um jovem simpático, rico brevemente, porque a profissão é rentável, e um exemplo para a juventude do mundo inteiro. Esses exemplos estão se transformando, estão sendo dados em todos os setores. Esse é o da política. No campo, opção 1. Trabalhe bastante, se é um jovem simples e humilde, faça um curso técnico, vá estudar alguma coisa de agronegócio, e quem sabe um dia você será alguém. Opção 2. Receba uma camiseta do MST, um caminhão-pipa, participe de uma passeata, jogue 3 pedras no laboratório da Aracruz e será alguém. Você vai ter dinheiro garantido, esses 40% do PIB estão sendo aplicados no Brasil inteiro, já há universidade rural, ensinando luta de classes, etc. Esses exemplos estão se reproduzindo. Empresarialmente é a mesma coisa. Opção 1, lute competitivamente no seu mercado e compita com 80 milhões de brasileiros por uma fatia. Opção 2, vá a Brasília, consiga um contrato de fornecimento de material para o Exército, um contrato de fornecimento. Inclusive, se você for estagiário do INSS, você pode, em 3 semanas, conseguir um golpe de 3 milhões de reais. Se você já tiver mais tempo de prática, 10 anos, 15 anos, você pode fazer como a Georgina, são 100 milhões. Mas se você for estagiário talentoso, 3 milhões de reais é coisa de 3 semanas, como estagiário no INSS. Bom, esses exemplos estão se multiplicando, estão sendo dados. Essa carga de valores que nós estamos transmitindo para gerações novas. E, finalmente, a terceira dimensão dessa tragédia brasileira. A primeira era justamente as disfunções financeiras, não é? A última delas são os juros astronômicos, o câmbio baixo, são disfunções financeiras. A segunda é essa disfunção política. E a terceira, finalmente, é a estagnação econômica. É o Brasil parado. O Brasil parado, esperando reformas, e que vir aqui pedir votos dizendo que vai modernizar o sistema de previdência. E quem é o social-democrata que tem coragem de dizer que quer mudar as relações de trabalho? A legislação trabalhista obsoleta, anárquica, injusta e impeditiva da criação de empregos. Porque a população economicamente ativa brasileira, 80 milhões de brasileiros, 50 milhões não têm carteira de trabalho assinada. Estão fora do mercado, estão excluídos. Perderam os empregos para os chineses. Não é? E o câmbio é o sinal que está chegando. O que a China, o que a Índia estão mandando de sinal para nós, através desse sistema de mercados internacional e globalizado, é a seguinte informação: vocês têm um pouco de minério, sente em cima disso, e geladeira, sapato, isso deixa que a gente faça para vocês. Então nós podemos assistir uma desindustrialização do Brasil em nome de mercado. Nós não temos economia de mercado, nós não temos neoliberalismo, nós temos socialistas com cartão de crédito. É isso que nós temos tido no Brasil por 20 anos. E hoje, o desafio da estagnação econômica é o seguinte: você tem uma bola de ferro na perna direita, que é excesso de impostos, a bola de ferro na esquerda, juros elevados. As mãos amarradas são os encargos sociais e trabalhistas. E alguém diz assim: agora corre que o chinês vai te pegar. É isso que nós estamos vivendo.